Bora lá, nação, para mais um vídeo ao nosso canal. Convido você que é novo aqui a se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Mídia palmeirense se rende ao Fla após ganhar por 2-0 em cima do Grêmio na sua casa lá no Sul, com 2 golaços de De Arrascaeta, nosso camisa 10. Eles trazem todas as suas informações, opiniões e temor, porque eles temem que o Flamengo lidere o brasileiro e não dê para ninguém chegar perto do nosso Mengão. Então tudo isso e muito mais no vídeo de agora, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. E o Flamengo tinha também a lição de casa hoje de mostrar para o seu torcedor uma resposta ao que aconteceu no meio da semana. A diretoria falou que está priorizando o Campeonato Brasileiro? Vamos ver então. Então tem que mostrar resultado no Campeonato Brasileiro. E aí fez esse jogo contra o Grêmio. E cara, eu tava lendo uma matéria lá no Globo.com que eles estavam falando sobre o mercado do futebol em geral e falava também sobre o Flamengo. Que o Flamengo busca um jogador para ser um alternante com o Arrascaeta. E hoje, nós tivemos a resposta do porquê eles buscam isso. Ah, Neto, mas pô, por que querem um jogador alternante? Porque o Arrascaeta, ele tem uma questão ali física que costuma atrapalhar ele quando os jogos se intensificam em um determinado momento da temporada. E como é uma equipe que vai disputar muitas competições, é necessário você ter um jogador como uma segunda opção, como um plano B. Até mesmo para você diminuir a carga e o estresse, seja ele muscular, desse jogador. Porque é um jogador que tem históricos de lesões e é um jogador que tem um potencial assim absurdo, independente, pessoal, de rivalidade. Independente de eu ser palmeirense, eu falo pra vocês que eu acho o Arrascaeta um dos melhores jogadores do mundo. E eu só não acho que ele esticou esse potencial dele pra Europa afora, justamente por causa desse problema físico que ele tem recorrentemente. E vocês perceberam que ele é um jogador que faz muita diferença. Que muitas vezes, quando o jogo ele tá mais burocrático, ele tá mais amarrado, ou o time tenta e às vezes não consegue, o Arrascaeta ele encontra uma forma e uma oportunidade, e com uma jogada individual, às vezes começando ela e até terminando ela, ele consegue tirar o coelho da cartola e consegue trazer resultados importantíssimos. Então você ter um cara desse alternando com um outro bom jogador é você garantir a ampla cobertura, o amplo domínio daquele setor do campo. E aí você pode ir fazendo esse revezamento e diminuindo a carga do jogador para quando ele entrar, ele estiver mais bem disposto e não ter risco também de ter lesões futuras. É por isso que o Flamengo busca um alternante a ele. Porque o Flamengo enxerga a importância hoje do Arrascaeta. E a camisa 10 cabe muito bem a ele justamente por motivos como esses. Então esse cara, performance física boa, ele é um monstro. Ele é um monstro. O Flamengo fez uma partida segura. Extremamente rápida, muito aguda. Logo no início da partida, acredito que todo time que joga fora de casa, abrir o placar é um sonho, né? Todo mundo quer abrir o placar. O Arrascaeta faz uma bela jogada com um gol de videogame. Tava até conversando com o Wildevan, parceiro nosso aí da Tribo da Sorte. Ele falou assim, cara, foi um gol de jogo de videogame. Um gol de jogo de videogame. Um belo gol, onde o Arrascaeta, ele basicamente deixa comigo que eu resolvo. E, cara, o Grêmio fez uma partida muito dispersa, uma partida muito ruim. E por mais que em alguns momentos o Grêmio teve a sua posse de bola, tentou criar alguma coisa, a marcação do Grêmio fornecia espaços para que o Flamengo fazia tabelas, trabalhasse 1-2, tivesse ali o domínio do meio-campo e principalmente ajustasse a marcação. Flamengo ajustou numericamente uma marcação que fez com que o Grêmio ficasse mais espaçado ainda em campo. Para você entender como que o ajuste de marcação ele faz a diferença no jogo, porque ele também empurra o time adversário para trás e ele abre amplitude e espaço entre os jogadores adversários. Isso permitia com que várias jogadas de contra-ataque, inclusive até que resultou no gol, acontecessem.
para que o Flamengo pudesse trabalhar essa transição ofensiva de maneira rápida, e trabalhou rápido muitas vezes. O problema foi lá no terceiro bloco. O terceiro bloco mostrou-se ainda ser um grande desafio de finalização para o Flamengo. Ainda é um grande desafio para o Flamengo e uma lição de casa, uma tarefa que o Felipe Luiz ainda precisa ajustar, e já não é de agora que a galera tá percebendo isso, né? Até o próprio técnico já admitiu que o terceiro bloco de conversão é um problema. Mas o Grêmio, com um time bem desorganizado, muitas vezes cedia algumas avenidas no meio-campo, avenidas nas laterais. O Flamengo também recuava a bola em certos momentos para tentar abrir a amplitude nas bolas alçadas, na profundidade, fazendo com que o Flamengo, o Grêmio jogasse as suas linhas para frente, conduzisse as suas linhas para frente. E muitas vezes o Grêmio não caía nessa, né? Mas em compensação, o setor do meio-campo do Grêmio era um desastre. O Grêmio hoje, na sua organização tática, técnica, me pareceu muito o Corinthians ontem. Um time que não conseguia se encontrar no meio-campo, um time que não conseguia ser agudo no ataque, um time que não conseguia fazer tabela, um time que não conseguia sair da marcação. O Grêmio ficava com a posse de bola, ficava do meio-campo pro campo dele. Porque quando ia do meio-campo pra frente e chegava no último bloco do sistema defensivo, travava. Travava porque a marcação do Flamengo chegava com 2 ou 3 jogadores fazendo a pressão, e aquela marcação tática geral do jogo, afastando os jogadores do Grêmio, dificultava as articulações ofensivas do Grêmio e fazia com que o Grêmio não conseguisse muita coisa. Acredito que chutes a gol do Grêmio mesmo, assim, a gol mesmo de perigo, acho que foi não foi? Que teve ali uma boa defesa, né? Uma defesa muito bonita, inclusive, que o Rossi fez logo no final do jogo. E aí, o segundo lance, aproveitando também do espaço de transição, aproveitando da amplitude frouxa de marcação do Grêmio, que foi cansando. Porque, cara, quando você tem jogadores também com amplitude larga em campo, você exige que o cara corre mais para cobrir espaço. E aí chega no final, fisicamente o Grêmio tava acabado. Tava mais acabado do que o Flamengo. Naquele momento ali, o Arrascaeta busca aquela jogada primorosa e faz o segundo gol. Muita gente achou que o Arrascaeta ia tocar pro lado, né? Passar pro lado, que eu acho que o Bruno Henrique vinha em condição. Eu achei que ele ia fazer isso. Mas ele resolveu chutar e fez bem, porque se passasse pro lado, a chance de perder aquele gol era muito grande. Então foi uma decisão inteligente ali do Arrascaeta de ter visto a oportunidade ali no canto, tirou a bola do goleiro, fez a lição de casa e simplesmente ficou muito à vontade com a marcação do Grêmio. Então a marcação do Grêmio ela foi tão ruim, que ela deixou espaços confortáveis para que alguns jogadores do Flamengo chutassem a gol, como o caso do Cebolinha, que também tentou chutar a gol. E foi isso. Vamos para a tabela do Brasileirão agora? Flamengo, primeiro lugar, justamente por critérios de desempate, né? Então, Flamengo, primeiro lugar, por critérios de desempate, 7 pontos. Palmeiras, segundo, 7 pontos. Juventude, terceiro, 6 pontos. Vasco da Gama, quarto, 6 pontos. E aí o quinto colocado tá com 4 pontos e o sexto colocado com 4 pontos. Ou seja, é o Internacional e o Fortaleza. Então é por isso que esse jogo de agora, que vai começar daqui a pouco, ele é importante. Pra ver como que vai ficar aquele início. Próximo jogo do Flamengo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Já vou confirmar pra vocês. Próximo jogo do Flamengo contra o Juventude no Maracanã, já no meio da semana, dia 16. Não tem rodada da Libertadores essa semana? Eu achei que tinha. Dia 16. Próximo jogo do Palmeiras, vamos ver. Provavelmente vai ser no meio da semana também. Dia 16 contra o Internacional lá. Um jogo muito desafiador. Mais um desafio. E, cara, legal, jogos interessantes aí pra gente observar como vai ficar essa ponta. Beleza? Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais. Meu preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Coitado do Grêmio, hein, mano? Meu Deus do céu. Rapaz, o Grêmio tem que ver quais vão ser as pretensões do Grêmio para esse Brasileirão, cara. Tá certo que pegou o Flamengo, que é teoricamente aí o melhor elenco do Brasil, junto com o Palmeiras. Agora tem essa discussão, né? Porque o Palmeiras andou contratando aí.
Até então o Flamengo sempre foi o melhor elenco. Eu acho que o Flamengo é melhor que o Palmeiras ainda, né? Tem mais nome, tem mais jogador de qualidade ali. E, cara, vai lá no campo do Grêmio, joga sério e mete 2, né, cara? No campo dos caras, e ainda fica no campo dos caras, olha só, com 61% de posse de bola. Porque uma coisa é você não ter posse de bola e ganhar o jogo, né? Como aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras teve menos posse de bola que o Corinthians e ganhou o jogo do Corinthians 2-0 e podia ter feito muito mais. Neste caso, o Flamengo teve a posse de bola, ganhou o jogo e poderia ter feito muito mais com posse de bola. E o Grêmio, sem posse de bola, jogando em casa, né, foi humilhado, né? No final do jogo, a torcida ainda do próprio Grêmio gritando olé quando o Flamengo pegava na bola. Isso é muito humilhante, cara. Então, quer dizer, e a torcida do Flamengo, do Grêmio ainda não estava tão animada, porque não lotou, cara. Você via claramente que tinham vários espaços super vazios lá da arena do Grêmio, hein, cara. E olha que é uma torcida fanática, então os caras estão meio sem fé lá com o time, pelo jeito, hein. Coisa não tá boa pro Grêmio, não, cara. Então o Flamengo dominou o jogo praticamente, o jogo todo, desde o começo, já fez o gol no começo ali com a Arrascaeta, e depois o Arrascaeta fez de novo no segundo tempo um gol numa falha lá de saída dos caras, os caras perderam a bola, o Cebolinha tomou a bola, né, e deu gol pro Arrascaeta que teve o campo de ataque inteirinho para chegar e chutar no canto do goleiro, né, muita calma, e para quem fala que o Arrascaeta não tá jogando nada, né, o Arrascaeta não tá jogando, tá abaixo. Mano, eu queria ter um jogador abaixo assim no meu time, viu? Pelo amor de Deus. A gente entende que em alguns momentos ele tá abaixo mesmo, mas a gente viu que ele tava com um problema lá, que foi operado e tal. Então, assim, é um cara muito bom de bola, cara. Pra mim, ainda hoje é o melhor meio-campo do Brasil, é o Arrascaeta, cara. E eu acho que hoje o De La Cruz, né, depois desse rolo da esposa dele aí, falar até que ele jogou mais hoje, hein? Eu gostei hoje do futebol do De La Cruz. E não adianta você querer comparar o De La Cruz do Flamengo com o De La Cruz que jogava no River Plate. Cara, são dois times diferentes, cara. No Flamengo ele tem um monte de companheiro do mesmo nível dele ali. Tem Gerson, tem Pulgar, entendeu? Tem uma galera. Lá no River, ele era o dono do time. Essa é a diferença. E aí o cara come a bola, né? Come muito mais, porque a responsabilidade cai toda sobre ele, né? E aí praticamente o jogo é feito pra ele. Aqui no Flamengo não, cara. No Flamengo, aqui no Brasil, velho, tem outros jogadores, cara. Então ele tem que ser mais um no elenco. Ele não é o cara do elenco. Essa que é a diferença, entendeu? Então a galera xinga muito o De La Cruz, mas eu acho que é mais por isso mesmo. E claro, ele tem bastante contusão e tal, mas isso é normal, cara. O jogador do nível dele apanha bastante também, né? E aí tem contusão, um jogador que se dedica, que treina, que corre bastante, né? É um jogador que é moderno, que ele arma, ele desarma, vai lá na frente, volta. Cara, é complicado, o cara se machuca. O próprio Luiz Felipe, numa entrevista dele, já falou sobre isso, né? Que os jogadores hoje, às vezes, têm muitas funções e aí força demais a musculatura. Normal. Mas, assim, o que realmente a mulher dele falou lá, não devia ter falado, né? Mas o tema é o seguinte, o jogo, né? Então o Flamengo, com 8 chutes no gol, acertou 4, ganhou de 2-0, e o Grêmio, com 10 chutes no gol, acertou apenas 2 e não fez nenhum. E o Grêmio com 39% de posse de bola no seu campo, né? Na Arena Grêmio, que é um caldeirão, torcida incentiva, mas a torcida nem foi no jogo, né? Então, o Grêmio aí, com 39% de posse de bola, sendo amassado com 61% de posse de bola do Flamengo. O Flamengo amassou o Grêmio hoje. Algum momento ali, no comecinho do segundo tempo, eles tentaram, né, abafar. No final também ali, alguma parte do primeiro tempo, eles tentaram dar uma abafada, mas não deu certo, cara. Mal o Grêmio, mal. 84% de precisão de passe do Grêmio contra 87% do Flamengo. Os dois um pouquinho acima da média. 11 faltas para o Grêmio, 14 fez o Flamengo, aliás, 11 faltas fez o Grêmio e 14 fez o Flamengo. Um amarelo para o Grêmio, 2 para o Flamengo, nenhum vermelho. Impedimentos apenas 1 para o Grêmio, tá? 3 escanteios para o Grêmio e 4 para o Flamengo, tá? E com esse resultado, por enquanto, o Flamengo é líder do Brasileirão, tá? Com 7 pontos. Pelo saldo aí, acho que de gols marcados, né? Tem 5 gols marcados o Flamengo, e o Palmeiras, que é o mesmo número de pontos, fica em segundo com 4 gols marcados. O Juventude é o terceiro com 6 pontos. O Vasco da Gama é o quarto com 6 pontos. Ó, o Vasco, velho, imagina, hein? O Inter é o quinto com 5 pontos. O Fortaleza é o sexto com 4 pontos. E aí sim vai, ainda não acabou a rodada, tem jogo por acontecer, né? O Inter tá 4 que acho que deve estar empatando aí com alguém aí que tá jogando agora, não sei com quem, deve ser com o Fortaleza também, que tá jogando.
Aliás, o Inter não vai jogar hoje, né? Não sei. É o Inter da 4 pontos. Mas, depois que a rodada fechar, a gente vai ter corretamente, tá? Estamos contratando. Então aí, cara, aquele negócio, né, velho? Brasileirão é complicado, Brasileirão é correria, Brasileirão que teoricamente estaria aí a prioridade do Flamengo. Então o Flamengo já tá bem, né? Perdeu na Libertadores, ali pra mim foi um acidente de percurso no meio da semana, mas agora vai bem contra o Grêmio, mostra que o time tá bem, mostra que o time tá encaixado, né? Ao contrário de que muita gente começou a querer insinuar aí no meio da semana, porque teve essa derrota fatídica pro Central Córdoba. É claro que teve sim uma negligência pela questão de poupar jogador, de repente achou que o time dos caras não fosse aquilo tudo e foi surpreendido. Teve azar também no jogo por causa do pênalti lá no Léo Pereira, aí as coisas mudam demais no jogo, né? Mas é normal, Libertadores ainda dá para recuperar. Com certeza, lá na casa do Central Córdoba, o Flamengo pode vencer o jogo, imagino que vai vencer, não vai mais fazer esse negócio de querer poupar para Libertadores. Estou sabendo que a torcida já, em enquete feita aí, já fala que a torcida ela quer a Libertadores, já dá até prioridade para Libertadores, quer ganhar tudo, não quer priorizar ninguém, na verdade, né? Mas vamos lá, Libertadores no Brasileiro, eu tenho certeza que a torcida vai querer uma Libertadores, né, cara? É mais título, é mais gostoso. Então o Brasileiro também é legal ganhar, mas, cara, a Libertadores hoje é o top. E o time que ganhar a Libertadores hoje, dessa galera que tá disputando aí, vai ser o primeiro brasileiro com 4 Libertadores. Isso é importante também, isso é legal, isso faz parte, isso a torcida gosta, valoriza. Então tem que valorizar os clubes também, a diretoria dos clubes tem que pensar nisso aí, né? Então o Flamengo bem, né, mostrou que tá bem, que o meio de semana na Libertadores foi apenas um acidente de percurso, que teoricamente não vai voltar a acontecer, não tem por que voltar a acontecer, e vida que segue, né, cara? Vida que segue. Parabéns pro Flamengo pela grande vitória hoje em cima do Grêmio, do coitado, do fragilizado Grêmio. Tá frágil esse Grêmio, hein? Vamos pensar aqui, vamos ver a escalação que foi hoje do Flamengo. A escalação do Flamengo hoje foi o Rossi, o Alexandre, o Léo Pereira, Léo Ortiz e o Wesley, Nicolás de la Cruz, Eric Pulgar, Michael, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique, tá? E o Juninho no banco. E o Grêmio com o Thiago Volpe, então goleiro meio milagreiro ali, João Pedro, Rodrigo Eli, Wagner, Lucas Esteves, Camilo, Vila Sante, Pavon, bom esse Pavon, hein? Edenilson, Cristaldo e Braithwaite. É Braithwaite, ele corrigiu a pronúncia da galera aí. A galera falando Braithwaite, ele é Braithwaite, que é Braithwaite. Bom atacante, eu gostei dele, gosto dele. Mas o Grêmio não tem jeito, cara, não tem chance contra o Flamengo, não. Aí no segundo tempo entraram no Flamengo o Luiz Araújo, o Cebolinha, que ocasionou lá a jogada do gol, né? O Olávio Vieira dos Santos Júnior. Quem que é esse, cara? Alan e o Gonzalo Plata. O Olávio, não tô lembrando na minha cabeça, o cara vai pegar no meu pé depois, cara. Olávio Vieira do Santos Júnior. É brincadeira, né, velho? Os caras botam o nome inteiro do cara aqui, eu vejo tem um apelido lá que eu não tô lembrando mais. Vamos que vamos. Olávio Vieira do Santos Júnior, é o nome inteiro do cara aqui. Juninho, porra! Cara, os caras também são foda, velho. Beleza, galera? No mais, tudo tranquilo? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Parabéns, Flamengo. É isso aí, nação. Vimos os torcedores palmeirenses se rendendo ao Mengão. Vitória do Flamengo fora de casa na Arena do Grêmio por 2-0 com 2 golaço. Gol de videogame de Arrascaeta, o nosso meio de campo, o nosso 10, que vem aí trazendo muitas alegrias para o Flamengo. Aparentemente, de Arrascaeta está na sua melhor condição física e isso é muito importante para o Flamengo e uma excelente notícia para a torcida do Flamengo, para a massa, para a nação, porque o Flamengo depende muito de Arrascaeta. Não é à toa que quando Arrascaeta, Gerson não jogam naquele meio de campo, fica muito difícil servir aos atacantes do Flamengo, porque depende muito que a bola chegue, mas não é qualquer bola, é uma bola de qualidade que chegue para eles concluírem e finalizarem da melhor forma possível. Então o Flamengo sofre muito
com a perda de Arrascaeta, Gerson, quando eles estão lesionados, suspensos, estão servindo suas seleções respectivas. Então isso é uma excelente notícia, porque o nível de Arrascaeta vem progredindo a cada jogo que passa. E ficou claro para a torcida do Flamengo que a diretoria expôs: o Flamengo prioriza o brasileiro. A derrota contra o Central Córdoba na quarta-feira foi um banho de água fria, não só para o Flamengo, mas também para os torcedores, que até alguns vaiaram Felipe Luiz, porque ele colocou o Wesley, Gerson, Pedro, que realmente está vindo de lesão, está vindo ali progredindo ao seu retorno, tudo no banco. E a torcida do Flamengo não gostou nada disso, porque a intenção da diretoria é ganhar o brasileiro. O último Brasileirão que o Flamengo ganhou foi em 2020. Então, na concepção deles, é inadmissível que o Flamengo fique 4 anos, vai entrar agora o quinto, né, 2025, sem ganhar o título brasileiro, porque estava focando muito na Libertadores e Copa do Brasil, estava deixando de lado o Brasileirão. Então a diretoria, a BAP, José Boto, Felipe Luiz estão priorizando o brasileiro. Você, torcedor, concorda? Você discorda? Acredita que a Libertadores é a maior e melhor competição que o Flamengo deveria focar? Expresse aqui sua opinião nos comentários. Os torcedores palmeirenses aí se renderam ao Flamengo. O Flamengo atualmente é o líder do Brasileirão e na minha concepção, já que está focado no brasileiro, não vai ter para ninguém. O Flamengo, quando tiver suas peças por completo na mão de Felipe Luiz, um técnico inteligente que entende de tática, técnica, conhece os jogadores, conhece os seus adversários, estuda muito, vai ser muito difícil ganhar do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Flamengo deveria focar na Libertadores e Brasileiro. A pretensão de qualquer e todo torcedor do Flamengo é que ele ganhe tudo: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E é isso mesmo, esse é o pensamento. Felipe Luiz expressa muito isso nas suas coletivas, nas suas entrevistas, que o Flamengo entra em toda a partida, em todo o campeonato, para ser campeão, para ganhar os jogos. Ele admite que isso não será possível e a gente reconhece isso, que é muito difícil o Flamengo ganhar todos os jogos. A gente deseja e quer muito isso, mas é difícil. Mas não é impossível, porque tem um elenco, o melhor elenco da América do Sul, e tem um elenco que consiga colocar todas as peças desse elenco em cada competição. Então na Copa do Brasil ele consegue colocar um time ofensivo, no Brasileiro, na Libertadores. Então o Flamengo vai aumentar o seu elenco para focar em todas as competições e ainda ter um Mundial de Clubes. Felipe Luiz, na sua entrevista pós-jogo contra o Grêmio, nessa vitória, ele falou que vai ter algumas contratações das janelas de junho e julho. Vai sair alguns jogadores e vai ter jogadores que estarão chegando no elenco do Flamengo para repor. Eu acredito que seja somente o Wesley, o melhor lateral do Brasil, o lateral titular da seleção brasileira, esteja saindo. Isso eu acho que todos os torcedores do Flamengo estão cientes disso. Wesley será sair do Flamengo, irá agregar muita renda financeiramente para o Flamengo a sua venda. Então o Flamengo vai buscar algumas peças de reposições para o Wesley e, segundo algumas pesquisas e estudos, o Flamengo também está querendo um reserva para De Arrascaeta. Então, ano passado o Flamengo contratou o Alcaraz para ser esse jogador, segundo volante ali, apoiando também com o meio de campo. Foi emprestado para o Everton, provavelmente vai ser vendido. Então o Flamengo vai no mercado atrás de um meio de campo para De Arrascaeta. E eu acho isso muito bom e importante, porque desde 2019 o Flamengo não tem um titular ou um reserva comparado ali à qualidade de De Arrascaeta para o substituir. Porque quando ele estiver mal, ele estiver lesionado, contundido, estiver na sua seleção uruguaia, quem vai jogar? Se Gerson também estiver na seleção brasileira, quem ele vai colocar naquele meio de campo? Ele precisa municiar os seus atacantes, que são Luiz Araújo, Plata, Matheus Gonçalves, do outro lado Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, Pedro, Juninho. Todos esses jogadores
são de qualidades, mas nenhum deles são armadores. Gerson, na minha opinião, não tem essa característica de armar o jogo. Ele controla muito o jogo, ele domina, ele dá essa evolução ali entre o meio e o ataque, mas ele não é o criador. Eu acredito, na minha opinião, que seja isso. Então o Flamengo realmente precisa e vai buscar no mercado um jogador que os substitua a Arrascaeta de igual ali. E vai ser muito importante isso no elenco do Flamengo e também para as competições que o Flamengo vai competir esse ano. Brasileiro, Libertadores, que já começaram, Copa do Brasil, que vai começar, e também o Mundial de Clubes na metade do ano. E para isso a gente tem o melhor centroavante do Brasil, que é também o atacante da seleção brasileira, Pedro. Então a bola chegou lá, a gente pode ter certeza que Pedro vai fazer o que ele sempre faz e faz de melhor, que é fazer gol. Dito isso, nação, se você é novo no canal, por favor não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo e compartilha bastante com seus amigos e familiares. Expresse suas opiniões aqui nos comentários. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação.